Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, confira hoje no MP Cidadão o 7º episódio da história MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. Fique por dentro dos relatos da campanha #InclusãoJá, uma iniciativa do MPRJ em atuação conjunta com o MPT e o MPF, que visa promover a inclusão social e ampliar a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. No quadro Conheça a Atuação do MPRJ, vamos contar com a participação do promotor de justiça José Alexandre Maximino. O tema é a decisão obtida pelo MP estadual para que o Estado do Rio de Janeiro repasse recursos devidos por lei ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM, e assista a uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, sobre os principais desafios da nova gestão. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Escrito na tela: MP Cidadão. A série MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença, apresenta o passo a passo de um processo criminal e esclarece o trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na área. Vamos assistir ao 7º episódio da história. No episódio anterior de MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença, o caso está sendo julgado no Tribunal do Júri. Após os depoimentos das testemunhas de acusação, o defensor público chamou a senhora Cláudia Regina, que falou sobre o comportamento do réu no ambiente de trabalho. Em seguida, o juiz procedeu ao interrogatório. O réu contou sua versão dos fatos e alegou que a vítima puxou uma faca durante a briga. Terminados os interrogatórios, iniciam-se os debates entre a acusação e a defesa. O promotor de justiça afirma que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não descansará enquanto a justiça não for feita. Como defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o MPRJ pede a condenação do réu. Depois de apresentados todos os fatos e razões na sessão plenária, o promotor de justiça pede que o Conselho de Sentença não deixe que o crime permaneça impune e que a justiça seja feita. Acompanhe o último episódio da série no MP Cidadão, do domingo que vem, ou nas redes sociais do Ministério Público do Rio de Janeiro. MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. Com o intuito de promover a inclusão social e a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou a campanha #InclusãoJá. A iniciativa é uma atuação conjunta da instituição com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. A ação conta com relatos que apresentam questões ligadas à diversidade, reabilitação, dignidade, leitura, habilitação profissional, entre outros assuntos que se relacionam com os direitos garantidos pela Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. Acompanhe toda semana novos vídeos aqui no MP Cidadão e nas redes sociais do MPRJ. A síndrome de Down deixou de existir no momento que ela nasceu e eu já me apaixonei de cara por essa figurinha e ali não tinha síndrome de Down nenhuma, né? Na verdade, o que existe é a diversidade humana
E as deficiências, na verdade, são muito mais da sociedade, que não consegue se adaptar a essa diversidade humana, do que realmente assim das pessoas não poderem estar em sociedade com seus potenciais. Hoje em dia, né, eu vou atrás muito de informação e de ver o quanto realmente isso é um déficit que tem assim na formação de todos, né? Então, a Laura trouxe esse olhar assim para essa diversidade, né? Então você começa a ampliar e ver que o mundo é bem mais diverso do que, né, aquilo ali a educação é muito mais ampla, né? Os caminhos são muito mais amplos do que aquele padrão que você segue na sua formação acadêmica, na vida profissional. Acho que à medida que a escola incluir essa diversidade, eu acho que a pedagogia só tende a ganhar. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência tem direito ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação. Minha filha brinca com a minha ajuda, né? A gente vai auxiliando a levantar a mão, a pegar um brinquedo, chacoalha um brinquedo, para ela poder interagir, para ela poder brincar. Eu não sei até onde que a minha filha vai. A primeira consulta que eu tive com a pediatra dela, ela falou assim: Nádia, eu tenho certeza, a gente não sabe até onde a Lorena vai, mas eu tenho certeza que ela vai alcançar o seu máximo. E a gente luta diariamente para isso. Eu não sei se a minha filha vai andar, vai falar, não sei. Mas o que eu espero enquanto mãe é que a minha filha tenha inclusão na escola, que ela consiga estudar sim. A gente hoje está numa creche que a inclusão existe, né, um setor público. Só que lá na frente a gente luta para que lá na frente ela permaneça tendo essa inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão garante a reabilitação para desenvolvimento de potencialidades e aptidões que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. A seguir, confira a participação do promotor de justiça José Alexandre Maximino, no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do MPRJ, obteve decisão para que o Estado do Rio de Janeiro repasse os recursos devidos por lei ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM. Para falar sobre o tema, nós vamos contar com a participação do coordenador do grupo, promotor de justiça, José Alexandre Maximino. Confira no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, promoveu em dezembro de 2020 um cumprimento de sentença alicerçado num termo de ajustamento de conduta que trata sobre os repasses do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM, previsto no artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E qual é o objeto dessa execução? Foi firmado um termo de ajustamento de conduta nos idos de 2009. Esse TAC ele foi homologado pela 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em novembro daquele ano, 2019, e aí ele passou a ter uma eficácia de título executivo judicial. E o que tratava esse TAC? Primeiro, do passivo que deveria ser restituído dos exercícios anteriores à homologação do TAC, ou seja, antes de 2009, e posteriormente a 2009, a cláusula 1.2 do TAC, ela foi clara no sentido de que o Estado não deveria mais e não poderia deixar passivos que não fossem aplicados no FECAM, e ainda mais que fossem destinados à sua finalidade, ou seja, não poderia haver contingenciamentos que comprometesse o percentual de 5% da compensação financeira dos royalties do petróleo, que constitui a receita-chave do FECAM. E, além disso, além de não poder haver esse contingenciamento, todas as despesas, conforme determina o artigo 263, parágrafo 1º da Constituição, e também do Estado do Rio de Janeiro, e também a Lei de Regência do FECAM, a 1060 de 1986,
todas essas receitas deveriam estar afetadas às despesas ambientais. E não foi isso que se verificou mesmo após a celebração do termo de ajustamento de conduta em 2009. E o que foi necessário, então, ao MP? Foi necessário, primeiro, calcular esse passivo, principalmente de 2016 a 2021, fechamento 2021, ou seja, o exercício 2020 também faz parte dessa execução. E antes disso, antes até mesmo de levantar esse valor, inúmeras tratativas, conversas, notificações, ofícios e 2 recomendações foram expedidas à Secretaria Estadual de Fazenda do Estado e à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, a SEAS, ou seja, esses 2 órgãos do Estado foram instados a celebrar um acordo com o Ministério Público para promover essa restituição amigável do passivo. Passivo esse que já atinge aí 1,1 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões de reais, sem considerar o fechamento de 2020, que ainda está sendo apurado, e também o cancelamento de restos a pagar processados a favor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o Fundri. A gente estima que se esses 2 valores forem incorporados, e é isso que nós pretendemos na execução, ele chegará, esse passivo, a quase 2 bilhões de reais. É claro que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma situação difícil, um momento de pandemia, com abalo nas suas contas, mas é importante que se cumpra o que está na lei, a afetação de receitas do FECAM, as despesas legais, despesas voltadas para a política ambiental, é uma previsão do próprio artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, da lei de criação do FECAM, a 4.320/64, lei federal que disciplina os fundos, ela é bem clara ao prever o princípio da afetação dos fundos, a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101. Então, ainda que nós não tivéssemos o termo de ajustamento de conduta e diversas manifestações do Tribunal de Contas do Estado, se fosse uma ação de conhecimento provocando juízo nesse momento, ainda assim o Estado seria obrigado a restituir. Mas o que agrava esse quadro é o fato de ter um termo de ajustamento de conduta, que tem natureza de título executivo, mas homologado em juízo, ou seja, um título executivo judicial, e que nem mesmo com a celebração desse TAC o Estado foi capaz de fazer as despesas devidas, somando agora esse percentual superior a 1 bilhão de reais, que o Ministério Público espera resgatar, ainda que de forma progressiva, parcelada, compreendendo as dificuldades do Estado, para que a política ambiental na área de saneamento, de restauração florestal, de segurança hídrica, o Estado do Rio de Janeiro vem passando por problemas sérios na sua segurança hídrica, episódios recorrentes de poluição das águas, dos mananciais, que afluem para a estação de tratamento de água do Guandu. Então nós temos bacias hidrográficas extremamente degradadas, temos a Baía de Guanabara com o programa de saneamento, o PSAN e o PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que precisam desses recursos. Então o que o Ministério Público espera é que esse recurso, finalmente, todo esse passivo seja recuperado, e também fizemos um pedido para que o futuro, ou seja, de agora em diante, os gestores do FECAM apliquem regularmente, com autonomia financeira, transparência, controle social e efetividade as despesas. Ou seja, não basta arrecadar e destinar para outras finalidades. Isso é vedado pelo TAC e pela Constituição. O que a gente espera é não só resgatar o passivo, como também sanear esse problema e ter o FECAM pujante e efetivo no custeio das políticas ambientais do nosso Estado, que são tão prementes. Bom, na eventualidade dessa execução, desse processo de cumprimento de sentença, não surtir a efetividade esperada, ou seja, o Estado ele foi regularmente intimado, agora em fevereiro de 2021, para pagar, para apresentar um orçamento, um cronograma de 30 dias, né? Ele tem 30 dias para apresentar um cronograma de restituição desse passivo e 45 dias para apresentar um cronograma para regularizar a situação presente e futura, ou seja, um plano. A gente está chamando de plano de gestão integrada do FECAM. Esse plano ele tem prazo de 45 dias, vai envolver Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda e Meio Ambiente. Já o do passivo, a gente pede que ele siga, né, critérios de razoabilidade e de transparência, para que também não se tenha aí a devolução ao longo de 10, 15, 20 anos. Né? A gente espera que isso seja feito preferencialmente ainda nesta gestão, ou seja, quando
muito em 24 meses. Mas, de toda forma, quais são os atos subsequentes? Regularmente intimado, o Estado vai apresentar esse cronograma de repasse, esse plano, ou, se assim não concordar, pode apresentar uma impugnação em juízo. E aí o judiciário terá que julgar essa impugnação na execução do Estado do Rio de Janeiro. A gente espera, a própria juíza já sinalizou isso na intimação, na sua decisão, que o Estado, se ele tem interesse em participar junto com o Ministério Público, numa audiência especial, celebrar um acordo para que a gente possa, de forma consensual, chegar a um denominador comum. Se isso não for possível, se esse acordo que nós esperamos que seja feito em juízo, numa audiência especial, tal como determinado pelo Judiciário, se isso não for possível, aí restará o prosseguimento da execução com as medidas que a legislação processual confere ao credor de toda e qualquer obrigação, ainda mais uma obrigação desse vulto e dessa importância, considerando o interesse público indisponível aí subjacente. E nós vamos ter que fazer uma pequena pausa. Na volta, teremos uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Nossa equipe esteve na sede do MPRJ para conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos. Confira! No dia 15 de janeiro, Luciano Matos tomou posse como Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre os desafios dessa atual gestão, hoje a nossa equipe veio até a sede do MP do Rio para entrevistar o novo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. Olá, doutor Luciano, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É uma honra o senhor nos receber aqui no seu gabinete. Prazer é todo meu, muito obrigado. Doutor Luciano, diálogo, combatividade e eficiência. Esses foram alguns dos valores defendidos pelo senhor durante a sua campanha. O que representarão na prática cada um desses valores na sua gestão? De fato, eu adotei esses 3 lemas na campanha porque, para mim, bem representam aquilo que eu quero implementar na minha gestão aqui na Procuradoria-Geral de Justiça. Diálogo entre nós, membros do Ministério Público, diálogo entre os poderes, entre as instituições, diálogo com a imprensa e principalmente diálogo com a sociedade. São formas que fazem com que o Ministério Público possa avançar na sua atuação. A combatividade é um traço característico do Ministério Público que luta por defesa de direitos, prerrogativas, no interesse da sociedade de uma forma geral. Então, é também um lema que iremos perseguir. E a eficiência não fosse um princípio constitucional de qualquer administração pública, diante das peculiaridades que vivemos no Rio de Janeiro, devemos fazer com que a nossa atuação seja direcionada a produzir o menor custo e alcançar resultados ainda maiores e melhores. Doutor, na sua visão, o que significa essa nova gestão para a sociedade? O que muda na relação entre o MP do Rio e o cidadão fluminense? Eu costumo dizer que o que eu mais espero de todo o meu trabalho à frente do Ministério Público do Rio de Janeiro nesse biênio é proporcionar uma melhoria na qualidade de vida do cidadão carioca, no cidadão fluminense, em todo o nosso estado, fazendo com que a atuação do Ministério Público possa, de fato, interferir e aprimorar e melhorar a qualidade de vida da população. Doutor, quais são as suas prioridades no início dessa gestão? Desde o início, a gente está, na verdade, fazendo um ajuste de estrutura, montando ainda o organograma do gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e também estamos organizando o que a gente denomina de atuação coletiva especializada, procurando, como também foi defendido em campanha, um maior envolvimento de todos os membros do Ministério Público com uma nova visão de atuação, não isolada, mas sim coletiva. E criamos aí 3 novas modalidades, somadas à modalidade já existente. Então, é tentar avançar e produzir essa nova visão de atuação. O senhor retratou alguns dos projetos, né? Existem alguns outros que o senhor também gostaria de destacar? Sim, na campanha a gente pretende um projeto que é
de início de gestão, né? A gente tem várias propostas, são várias medidas que a gente vai implementar, se tudo ocorrer bem ao longo do mandato, mas no início a gente pretende fazer, além desses ajustes na atuação coletiva, também a implantar o projeto de residência, tanto a residência jurídica como de outros profissionais, que é um programa que vem para ajudar o membro, o assessoramento ao membro e também a otimização das rotinas, tanto das promotorias e procuradorias, para que a gente possa melhorar o trabalho de membros e servidores. Certo. Doutor, alguns casos de grande repercussão nacional são de atribuição do MP do Rio. Como o senhor pretende conduzir esses casos específicos? Bom, os que forem da atribuição do Procurador-Geral, da atribuição originária, enfrentaremos, como sempre enfrentei todos os casos, tem uma história de órgão de execução na instituição, então enfrentaremos com equilíbrio, mas também com muita dedicação e empenho para que esses casos recebam o tratamento mais adequado previsto na lei. E, evidentemente, nem todos estão na atribuição originária, pelo contrário, a maior parte é devida aos membros do Ministério Público, promotores e procuradores, o que a gente chama do princípio do promotor natural e do procurador natural, aqueles que vão, de fato, conduzir os casos. Essa é uma regra importantíssima na lógica do Ministério Público, é uma garantia do MP, uma garantia do cidadão, uma garantia do investigado, e fortalecer no que for possível para que a gente valorize o trabalho dos promotores naturais. O senhor começou no MPRJ como servidor há 28 anos. Presidiu a Ampeg durante 3 mandatos e agora foi eleito Procurador-Geral de Justiça. Como o senhor avalia essa trajetória? Qual a visão do senhor sobre as mudanças que a instituição passou ao longo dessas quase 3 décadas? São muitas as mudanças. Em 1992, quando entrava como servidor do Ministério Público, o Ministério Público se resumia a 2 andares na Avenida Nilo Peçanha. E, evidentemente, não só estrutural, mas institucionalmente, a instituição avançou muito. Eu acredito, eu tive essa oportunidade de conhecer, não só pelo tempo, mas conhecer por essas experiências, conhecer o Ministério Público na visão de servidor, na visão de promotor de justiça no órgão de execução, que foi, de fato, a maior parte da minha história com a instituição, de algum período como assessor em gabinete e também, por 3 vezes, por 6 anos, presidente da associação. E eu acredito que isso possa me ajudar na condução do MP. O senhor falou recentemente sobre a importância de fortalecer a atividade fim. Como o senhor pretende otimizar o trabalho dos procuradores e promotores de justiça? A atividade meio deve servir à atividade fim. Então, na minha visão, nós vamos fazer com que todo esse trabalho de atividade meio possa chegar com mais precisão e chegar mais ao promotor na atividade fim. Nossa ideia é fazer com que chegue esse trabalho da atividade meio ao membro do Ministério Público na ponta, para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. Certo. No seu discurso, o senhor falou da importância do sonho para as grandes realizações. O que o motivou e o inspirou para comandar o MP do Rio? Na verdade, eu nunca imaginei estar aqui, principalmente no início da minha carreira. Mas o que me motivou foi justamente o histórico. A partir do momento que você entra como servidor, exerce as funções de promotor na ponta, na atividade fim, exerce funções na administração e a atividade político e institucional na Amperj, essa visão toda me deu segurança e aliada ao desejo que sempre tive de interferir e aprimorar algumas coisas dentro do Ministério Público, me levaram a postular o cargo. Doutor, eu agradeço em nome de toda a nossa equipe pelo senhor nos conceder essa entrevista. Muito obrigada. Prazer é todo meu, muito obrigado. Receber o MP Cidadão é muito importante e parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Obrigada.
E nós ficamos por aqui. Para rever as edições anteriores do MP Cidadão, entre no canal MPRJ Oficial no YouTube. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações. Também estamos nas redes sociais. Nos acompanhe por lá e não deixe de escutar o podcast do nosso programa, que está disponível nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e uma boa semana! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.